meu aniversário, uma revelação chocante. O milagre de minha prima foi exposto em oração. No terceiro ano de Jeoaquim, quando Israel estava sob o domínio dos romanos, as ruas de uma pequena cidade em Israel estavam repletas de cores vibrantes e aromas que despertavam os sentidos. Faixas coloridas de tecidos balançavam ao vento, e a sonoridade alegre de risos preenchia o ar. Maria, uma jovem cristã, se preparava para celebrar seu aniversário, rodeada de amigos e familiares. Contudo, em seu coração, um dilema ecoava com amarga insistência. Sara, sua prima adorada, que havia lutado por anos contra uma enfermidade debilitante, parecia ter sido tocada por algo extraordinário. A cidade fervilhava com rumores sobre sua cura, um evento que muitos consideravam um milagre. Contudo, Maria se via tomada por dúvidas. Seria aquilo uma verdadeira obra de Deus, ou haveria um outro desfecho que permaneceria oculto? Assim como Daniel buscou a Deus em meio ao exílio, Maria decidiu se retirar a um canto tranquilo para clamar ao Senhor. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, orou ela, seu coração abrindo-se como uma flor sob a luz do dia. Revela-me a verdade a respeito da cura de Sara. É uma ação de tuas mãos, ou há segredos que ainda não conhecemos? Sua oração era um reflexo de sua busca sincera e determinada por clareza em meio à confusão. Quando a hora de orar juntos chegou, Maria convidou todos para se unirem em um círculo ao redor da mesa festiva. As mãos se entrelaçaram e todos voltaram os rostos para o céu, clamando por bênçãos e discernimento. O Espírito Santo começava a mover-se no ambiente, criando uma atmosfera de expectativa e reverência. Então, o que poderia ter sido um momento comum transformou-se em algo sobrenatural. Sara, tocada de maneira única, sentiu uma pressão interna que a levou a compartilhar. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela revelou: não posso mais esconder. Minha cura não é apenas um ato de Deus, mas também o resultado de um tratamento médico inovador que recebi e temia expor, receando que a verdadeira cura fosse questionada. O grupo silenciou, olhares chocados, refletindo a batalha interna entre a fé e a razão. Este instante ecoou a famosa luta de Davi contra Golias. Maria experimentou a tensão entre milagre e medicina, entre o sobrenatural e o natural. As perguntas começaram a fervilhar entre os presentes. O que realmente constitui um milagre? Poderia a mão de Deus estar entrelaçada com os esforços humanos? Enquanto a discussão se intensificava, a sala estava cheia de um anseio coletivo por compreensão. Maria, em meio a esses pensamentos profundos, convidou todos para uma nova rodada de oração, não só por Sara, mas por todos que desejavam a verdade em Deus. Senhor, que tua verdade seja revelada a nós. Mostre-nos como nossa fé deve caminhar lado a lado com a ciência e a honestidade. A presença de Deus parecia envolver todos, enquanto as respostas ainda eram esperadas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A atmosfera ressoava com a expectativa do Senhor, e Maria sentiu que um novo nível de conexão com Deus havia se estabelecido. Corações se uniam em busca de clareza, e a sabedoria diante do mistério da vida e da fé tornava-se cada vez mais evidente. O que Deus tinha reservado para aqueles que buscavam de coração puro a verdade. Enquanto a oração ressoava na sala, um silêncio sagrado tomou conta do lugar.
O Espírito Santo parecia pairar, trazendo um senso de paz que descia como a neblina da manhã. Maria, com sua mente fervilhando de questionamentos, sentiu o chamado do Senhor para um ato de coragem. Vamos nos preparar, disse ela, pois o Senhor pode ter algo a nos revelar nesta noite. Os presentes olharam para ela, expectativas e temores transparecendo em seus rostos. A certeza de que estavam diante de um momento crucial permeava o ambiente. Assim como os profetas de outrora, que clamavam a Deus em busca de direção, Maria sentiu-se à beira de um novo entendimento sobre a cura de sua prima. Ela tomou a palavra. Que cada um expresse ao Senhor sua dúvida e seu desejo de verdade. Que Ele nos sustente com sua luz. Um a um, os convidados começaram a orar, cada clamor subindo como incenso ao céu. Em meio a esta união de vozes, Maria ouviu um sussurro em seu espírito, um eco que lembrava as palavras do Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Salmo 91:1. A sensação de proteção e conforto a envolveu, fazendo com que as dúvidas começassem a se dissipar. Com olhos fechados, o coração vivo em oração, Sara, estranhamente adrenalizada, levantou-se e pediu a palavra novamente. Não é apenas a minha cura que se encontra em questão, mas a de todos nós. Será que não estamos sendo chamados a um nível mais profundo de fé? O que aconteceu comigo deve ser mais do que um simples evento transformador. Pode ser um convite para que a nossa fé seja realmente vivida e não apenas proclamada. A demonstração de vulnerabilidade de Sara ressoou forte. Ali, diante daquele grupo unido em oração, renasceu a esperança. Um sentimento de grandeza se estabelecia à medida que cada um refletia sobre suas próprias lutas. Teresa, uma amiga de longa data, levantou a voz e mencionou a passagem de Tiago 5,15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. As palavras tocaram o coração de todos e trouxeram à tona uma verdade vital. O poder de Deus não é limitado pela nossa compreensão das manifestações humanas. A presença do Senhor, ali palpável, começou a transformar a conversa em algo mais significativo. Maria, sentindo isso, levantou-se novamente. Neste momento, vamos buscar a integração do sobrenatural com o natural. Se Deus é a fonte de todas as curas, não importa se Ele usa as mãos de um médico ou um milagre instantâneo. Os ânimos se elevaram e a oração atingiu um novo nível de fervor. A sala foi preenchida com expressões de adoração e gratidão por cada pequeno milagre, seja na cura de Sara, seja na restauração de corações feridos. Esta comunhão de espírito e verdade trouxe um sentimento de unidade que se expandia como labaredas de fogo, aquecendo as almas àquela revelação. Então, quando todos estavam envolvidos em um momento profundo de conexão e entrega, um evento inesperado aconteceu. Um vento suave soprou pela janela entreaberta, fazendo com que as velas tremessem e a respiração de todos se tornasse mais lenta. Logo após, as luzes diminuíram e uma presença imersiva tomou conta do ambiente. Foi como se o céu tivesse tocado a terra. Maria, em meio à sensação indescritível, ouviu as palavras bem conhecidas de Isaías. E sucederá que, antes que clamem, eu responderei. Enquanto ainda estão falando, eu ouvirei. Isaías 65:24. E ali, naquele momento sublime, a certeza de que Deus tinha propósito e planos mais altos começou a preencher sua mente. Esta experiência a elevou a um novo nível de compreensão, e o peso da dúvida que antes a oprimia se transformou em uma busca incessante pela revelação divina. O desafio de integrar fé e ciência com responsabilidade agora parecia possível.
Mas a pergunta que pairava no ar agora era: o que significaria isso para cada um deles, num mundo onde a dúvida e a fé frequentemente colidem? O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som distante de um trovão, como se o próprio céu estivesse prestes a declarar algo. O que seria a próxima revelação que Deus tinha reservado para aqueles que buscavam a verdade? A noite estava longe de terminar, e um novo mistério aguardava para ser desvendado. Enquanto o trovão reverberava à distância, uma luz súbita iluminou a sala, intensificando o já vibrante clima de expectativa. Os rostos dos presentes, antes serenos, passaram a refletir uma mistura de reverência e temor. O Espírito Santo estava claramente em movimento. A presença de Deus se tornava cada vez mais palpável. Maria, sentindo a pressão de um chamado profundo, fez uma pausa antes de falar novamente. Irmãos, parece que as portas do céu estão prestes a se abrir. Devemos estar prontos para ouvir e entender o que Deus deseja revelar. Devemos nos manter vigilantes e sensíveis. À medida que suas palavras ecoavam, um outro trovão estrondou, e um aviso ressoou na mente de todos. Poderia ser um sinal do Senhor, um lembrete da sua grandeza e soberania. Sara, ainda tomada pela fervorosa atmosfera de oração, se pôs de pé novamente. Eu sinto que há algo mais que precisamos abordar. A cura é um lindo presente, mas será que estamos prontos para lidar com as verdades que nos cercam? O Senhor pode não apenas querer curar, mas também nos transformar. Essas palavras ressoaram profundamente dentro de cada um, desafiando-os a confrontar não apenas suas feridas, mas também as suas realidades. O impacto das conversas sobre cura se transformava em algo mais. O murmúrio de perguntas começou entre os presentes. O que fazemos com nossas lutas? Poderia nossa cura estar ligada a algo que precisamos enfrentar? Teresa, que até então permanecia em silêncio, decidiu se arriscar. A Bíblia nos chama a confessar nossas faltas uns aos outros, e isso pode nos conduzir à cura. Tiago 5,16. Confiança e vulnerabilidade caminham lado a lado. Se o Senhor está em nosso meio, podemos nos abrir, certo? Esse convite à transparência fez com que as emoções aumentassem ainda mais, e alguns comoveram-se até às lágrimas. Maria olhou ao redor, percebendo a intensidade do momento. Irmãos, vamos convidar o Senhor agora a sondar nossos corações. Que cada um confesse suas preocupações e medos a Ele, e que pida por direção e liberação. Afinal, Ele é o Alfa e o Ômega, e conhece o que precisamos antes mesmo de pronunciarmos. Em meio a essa nova onda de adoração, as vozes se elevaram em um clamor coletivo, agora mais ardente do que nunca. Não eram apenas pedidas de cura, mas uma busca genuína pela verdade e pela vontade de Deus. E ali, em meio a essa entrega, as palavras de Maria começaram a ganhar vida. A atmosfera espiritual parecia se transformar. Foi então que uma figura parecia surgir entre os presentes. Um dos homens, conhecido por suas opiniões cautelosas e pela sabedoria que exibia, ergueu a mão. Sabeis que a passagem de Ezequiel fala sobre o vale de ossos secos? O Senhor disse: Eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Ezequiel 37:5. É com a nossa fé que podemos ver a ressurreição do que estava perdido. Precisamos acreditar. Precisamos nos unir em volta do que Deus está fazendo. Um profundo silêncio tomou conta da sala após suas palavras. Cada um ponderava sobre o peso daquela declaração. Que tal ressurreição poderia Deus estar preparando em suas vidas e nas vidas de seus amados? O vento fresco tornou a soprar levemente, como um convite divino a uma revelação. De repente, todos sentiram que algo estava prestes a ser desnudado. Algo que talvez até agora estivesse escondido sob as camadas da dor e da dúvida.
E ali, ao reunir seus corações em oração e expectativas, um estrondoso relâmpago cortou o céu, quase iluminando a sala e enviando uma onda de som e luz, o anúncio indiscutível de que oportunidades transformadoras estavam prestes a se revelar. O que Deus tinha reservado para eles naquela noite? Qual era o milagre oculto que estava prestes a surgir de suas confissões e do sacrifício de fé? Maria e os outros permaneceram atentos, sentindo que assombrosas verdades estavam se preparando para ser reveladas. O silêncio da expectativa os cercava, enquanto a certeza de que o Senhor estava prestes a mover-se de maneiras novas pulsava em seus corações. Eles estavam prestes a descobrir que o plano de Deus era muito maior do que imaginavam, e na revelação, não apenas a cura, mas a verdadeira libertação estaria por vir. Enquanto o clamor fervoroso ecoava, a atmosfera estava saturada de esperança e expectativa. Os participantes, agora imersos em um momento que desafiava as normas da realidade, voltaram seus olhares para o centro da sala onde Maria havia se posicionado. O vento parecia levar consigo os murmúrios, como se um sussurro divino estivesse preparando os corações para algo ainda mais profundo. Um silêncio reverente caiu novamente, e a atenção se direcionou para um canto da sala, onde uma jovem de semblante angustiado, conhecida por todos como Marta, se levantou. Seus olhos estavam marejados, e seu corpo tremia levemente. "Irmãos", começou ela, sua voz baixa, mas decidida. "Sinto que Deus quer me usar para compartilhar um testemunho. Em meio à dor, eu encontrei um novo nível de esperança e entendimento." A sala encheu-se de murmúrios de incentivo, como se o Espírito já estivesse se movendo entre eles. Marta então prosseguiu. "Sempre vivi com o temor de que meu passado me condenasse. Eu lutava contra o peso de decisões que tomei. No entanto, durante nossas orações, percebi que o Senhor estava me chamando não apenas para confessar, mas para me libertar. Ele é o Deus que transforma vidas." As palavras de Marta ressoaram em meio aos presentes, e elas começaram a refletir sobre suas próprias histórias. Poderia a verdadeira cura estar mais próxima do que imaginavam? Se o testemunho de Marta mostrava que a confissão abrira as portas da transformação, talvez suas próprias vulnerabilidades fossem a chave para curar o que estava quebrado. Neste momento, o homem que anteriormente havia falado sobre Ezequiel se levantou novamente. Lembra-te das palavras de Isaías: "Digne-se o Senhor do seu favor, e nos usará como novos vasos em suas mãos." A cura e a transformação vêm através da humildade e da rendição. Que cada um de nós se renda ao poder do Espírito e permita que ele faça a obra que precisa ser feita. As palavras dele trouxeram um novo fervor à sala, e todos começaram a se encorajar mutuamente a compartilhar suas lutas mais profundas, reconhecendo que a luz da verdade poderia trazer a mais profunda libertação. Foram abertos espaços de diálogo, onde muitos começaram a se levantar. Um após o outro, compartilhavam suas dores, suas frustrações e as causas não resolvidas que pesavam em seus corações. Neste ambiente carregado de emoção, até mesmo as lágrimas se tornaram um símbolo de libertação, enquanto os presentes se lembravam do que estava escrito em Jeremias: "Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." Jeremias 33:3. À medida que as confissões fluíam, a tranquilidade da sala parecia mudar. O Espírito Santo estava se manifestando de formas que eles nunca haviam imaginado. Quando um deles, André, levantou-se para compartilhar, suas palavras soaram como um eco distante de um chamado divino. "Sinto que o Senhor me diz para não temer. Há um poder em nós que supera a dor que vivemos, e a transformação começa quando nos apresentamos a Ele." E enquanto cada história era contada, um manto de unidade e amor cobriu a sala.
Eles estavam ativamente participando de um crescendo espiritual, quando, de repente, um brilho incomum invadiu o espaço, como se uma luz celestial estivesse prestes a revelar um novo aspecto do plano de Deus. Marta, sentindo uma urgência, proferiu: Deus está aqui. Ele nos deu autoridade e poder em nome de Jesus. Se só tivermos fé, as montanhas se moverão diante de nós. Seu clamor fortaleceu o espírito coletivo e a expectativa aumentou ainda mais. Então, assim como quando Moisés viu a sarça ardente e ouviu a voz de Deus, uma presença pareceu faturar o ar, encorajando cada um a buscar ainda mais. E, em um momento de intenso silêncio, uma voz suave, mas poderosa, ressoou nos corações. Estou diante de vocês, pronto para restaurar tudo que foi perdido, mas é necessário que cada um busque por mim de todo o coração. O que você realmente almeja? E assim, aquele vento que havia soprado no início, insistente e gracioso, agora se tornava um chamado divino para maior revelação. Um desafio pairava no ar, como um convite a descobrir a verdadeira essência de suas confissões e os propósitos de Deus em suas vidas. O que Deus estava prestes a revelar. Que transformação eles ainda não haviam imaginado. O plano soberano de Deus estava se desenrolando, e a promessa de experiências profundas e libertadoras estava apenas começando a surgir diante deles. Enquanto o calor das confissões ainda pairava no ar, um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Os olhares estavam fixos em Marta, que, tocada pela presença do Senhor, parecia aguardar uma resposta à sua declaração ousada. Cada coração pulsava no mesmo ritmo, aguardando o que Deus estava prestes a revelar. De repente, uma brisa suave começou a soprar pelo espaço, acompanhada de sussurros que traziam a memória de palavras antigas. Uma voz, não de um homem, mas da própria essência do que era divino, ecoou novamente. Vocês clamaram, e eu responderei. Preparem-se para o que está por vir, pois não é apenas uma transformação pessoal que estou prestes a realizar. Vão além das suas lutas, sejam meus instrumentos na restauração dos perdidos. O entendimento se espalhou pela sala, como um perfume sagrado que permeia os sentidos. Aqueles que estavam dispersos, consumidos por suas ansiedades e inseguranças, começaram a perceber que o chamado de Deus ia além da cura individual. Havia uma missão coletiva a ser cumprida. O homem que havia falado sobre Ezequiel novamente se levantou, a luz da convicção brilhando em seus olhos. Amados, leiam as Escrituras, ele exclamou, conforme está escrito em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Estamos sendo preparados para levar este testemunho a lugares que nunca sonhamos. As palavras reverberaram entre eles, fazendo com que muitos se levantassem, preparados para se tornarem embaixadores da graça. A atmosfera se tornava eletricamente carregada, como se cada um deles estivesse em um ponto de virada espiritual. Entre os murmúrios de expectativa, uma jovem, por nome Ana, começou a se agitar. Seu olhar distante desnudava a luta interna que ela enfrentava. Com lágrimas a escorrerem pelo rosto, ela se ergueu. Eu tenho sido relutante, ela confessou. Mas agora percebo que não sou apenas uma vítima de minha história. Deus está me chamando para um propósito. Sinto que Ele deseja que eu conte a vocês sobre minha prima. Uma milagrosa transformação foi proclamada em sua vida, mas, na verdade, estava repleta de sombras e enganos. O ambiente de adoração se transformou em um espaço de reflexão profunda. Todos estavam atentos ao que Ana estava prestes a revelar, pois sabiam que a luz sempre traz revelação e verdades que precisam ser confrontadas. Ela foi libertada de uma enfermidade, Ana começou, sua voz firme.
Mas agora compreendo que o milagre que anunciamos era apenas exterior. O que Deus realmente deseja é a transformação do coração, e essa mudança não estava ocorrendo. A cura que proclamamos não era a totalidade do que Deus oferecia. Precisamos nos lembrar de que, conforme Hebreus 4:12 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito. O clamor de concordância varreu a sala, e a atenção se voltou para a jovem que falara do poder transformador de Deus. Os ouvintes começaram a compreender que cada cura, transformação ou milagre precisa de um coração rendido a Deus. E enquanto as lágrimas continuavam a fluir, uma visão clara tomou conta do espaço. Cada um dos presentes viu diante de si o chamado coletivo, não apenas para a cura, mas para serem agentes de mudança em suas comunidades. O Espírito Santo se manifestou de uma forma ainda mais poderosa. Lembrou-os das palavras proféticas de Joel, que disse: "E depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão." Joel 2:28. Assim, a sala começou a vibrar com um propósito renovado, e uma nova expectativa começou a florescer. Deus não estava apenas ali para curar e restaurar vidas individuais, mas para levantar um exército de testemunhas que, através de suas experiências, proclamaria o evangelho de transformação. Uma nova pergunta pairava no ar, selando a atmosfera de expectativa. Como você irá responder ao chamado de Deus para a sua vida? Estará disposto a ir além do que você conhece e a buscar o que ele ainda não revelou? O plano soberano de Deus estava se desvelando de formas impressionantes, e somente o tempo mostraria o impacto profundo que esse desejo incandescente produziria nas vidas ao redor. Enquanto a atmosfera pulsava com a expectativa de um novo amanhecer espiritual, uma profunda reverência se apoderou dos presentes. Cada um deles começava a sentir um peso sagrado sobre seus ombros, como se estivessem sendo preparados para um grande chamado. As palavras de Ana ecoavam em suas mentes. O que Deus realmente deseja é a transformação do coração. E assim, a sala, antes repleta de murmúrios, se tornava um altar de adoração e entrega. Marta, que havia estado em silêncio, finalmente se levantou. Seus olhos brilhavam com uma determinação recém-descoberta. Se Deus nos está chamando para algo maior, devemos nos preparar. Vamos orar, buscando a direção clara do Senhor. Ele está aqui, e as promessas que fez a seus filhos continuam a se cumprir. Assim, ela começou a clamar em voz alta, implorando pelo derramamento do Espírito Santo sobre cada um ali presente. Logo todos se uniram em oração fervorosa, e a sala se encheu de vozes ansiosas que buscavam a intervenção divina. O som da adoração começou a se misturar ao clamor e, em meio à intensidade espiritual que crescia, um vento forte soprou pela sala, como um eco do dia de Pentecostes. De repente, as luzes pareciam brilhar com um brilho sobrenatural, e uma presença palpável do Espírito Santo envolveu cada coração. Assim como em Atos 2:17, um dos presentes, irmão de Marta, exclamou com voz exaltada: "Estamos vivendo o cumprimento da profecia. E nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos." A energia divina carregava as palavras, e a fervorosa oração foi acompanhada por lágrimas de alegria e arrependimento. Cada pessoa ali presente estava se entregando ao Senhor com uma intensidade que antes não podiam imaginar. As cadeias de medo e incerteza eram quebradas, enquanto a luz da verdade começava a brilhar em cada um deles.
No entanto, a atmosfera de celebração foi bruscamente interrompida. Ana, que havia estado em pé, ficou subitamente em silêncio, como se uma palidez a tivesse dominado. O peso de um aviso alertou os que estavam ao seu redor. Ela, com um olhar fixo, novamente tomou a palavra. Sinto que há mais que devemos entender. O Senhor está mostrando que a libertação não é apenas física, mas de uma questão mais profunda. Todos ouviram com atenção renovada. Precisamos confiar que, se Deus pediu transformação, Ele também revela revelações. Ele nos chama a abrir nossos corações para o que está escondido, como está escrito em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Os presentes começaram a murmurar entre si, a inquietação crescendo à medida que as palavras penetram na alma. Que sombras ou enganos podem ainda persistir em suas vidas ou comunidades, os segredos escondidos que precisam ser confrontados. A luz da verdade não somente cura, mas também revela o que está oculto nas trevas. E assim, a sala começou a vibrar com um mix de temor e expectativa, enquanto cada um ponderava a implicação dessas revelações. Ana, percebendo a seriedade do momento, continuou. Precisamos orar pela visão clarificada de Deus, para que possamos ser os instrumentos que vão além das aparências. O Senhor deseja que olhemos além do brilho humano, que percebamos o que é verdadeiro e puro. Conforme a adoração voltou a florescer, a intensidade espiritual aumentou, e mais uma vez as janelas da sala pareciam abrir-se para novas revelações. Entre olhares aflitos e corações batendo rapidamente, uma nova pergunta surgiu. O que mais o Senhor está disposto a revelar a nós, se estendermos nossa fé e obedecermos ao seu chamado? Então, em um clamor silencioso, todos se uniram em oração, buscando a clareza que somente o Senhor poderia dar. E naquela busca intensa, um pensamento ressoou forte e claro. Quando maiores revelações do plano soberano de Deus se cumprirão entre nós? O futuro estava envolto em mistério, mas cada alma ali sabia que Deus estava prestes a fazer algo grandioso. Enquanto a atmosfera fervilhava de expectativa, a sala, ainda ressoando com ecoantes clamores, tornou-se um campo fértil para a ação do Altíssimo. As vozes que antes buscavam incessantemente a presença de Deus agora silenciaram, como se uma nuvem de glória tivesse descido, cobrindo cada um de maneira singular. Ana, ainda repleta do peso da revelação, olhou para os presentes e, com uma firmeza espiritual, conduziu-os mais uma vez em oração, mas desta vez com um foco direcionado. Senhor, começou ela, dai-nos discernimento para que possamos ver através das trevas que envolvem nosso entendimento. Que não sejamos passivos, mas resolutos em buscar a tua verdade. As palavras ressoaram nas paredes, reverberando a autenticidade do pedido. Conforme oravam, um silêncio profundo os envolveu, quebrado apenas pelo sussurrar da brisa que entrava pelas janelas entreabertas. Os corações estavam entre a esperança e o temor, pois a presença sagrada de Deus tornava-se palpável. Num instante, como uma onda de revelação, palavras proféticas começaram a fluir entre o grupo. Alguns começaram a compartilhar visões e impressões que o Espírito Santo havia colocado em seus corações. Eu vejo uma sombra, disse um dos jovens, seus olhos arregalados, uma sombra que se estende sobre nós, carregando segredos que precisam ser trazidos à luz. Os murmúrios aumentaram, e nesse momento uma voz seu levantou com autoridade. Era Pedro, um homem respeitado entre eles, que apressou-se em se manifestar. Precisamos estar dispostos a enfrentar o que está oculto. Como está escrito em Lucas 8:17, porque nada há em segredo que não haja de ser manifesto, nem oculto que não haja de ser conhecido e venha à luz.
nós temos uma responsabilidade de buscar e achar a luz. As palavras de Pedro ativaram uma onda de coragem. A sala tornou-se um local de confissão e cada um começou a exprimir suas fraquezas e fardos. Entre lágrimas e abraços, as verdades começaram a emergir e a atmosfera tornou-se elétrica. Marta, sentindo a necessidade de direção, levantou-se novamente. Irmãos, disse ela, se o Senhor está revelando esses segredos, não devemos esquecer que ele também traz cura. Jeremias 30:17 nos diz, porque eu restaurarei a tua saúde e curarei as tuas chagas. Estamos pedindo a liberdade, mas precisamos permitir que ele entre em cada canto de nossas vidas. Nesse instante, um clamor coletivo se elevou. Palavras de arrependimento e pedidos de perdão foram lançadas aos céus. Aquela sala, que antes era um simples espaço de encontro, tornara-se um verdadeiro banquete espiritual. As lágrimas lavaram a dor e as angústias. As vozes se entrelaçaram numa sinfonia de adoração. Entretanto, no meio da fervorosa entrega, Ana percebeu uma inquietação especial pairando no ar. A revelação do plano de Deus estava próxima, mas um propósito ainda permanecia velado. Ela clamou por um entendimento mais profundo e, assim, uma nova ordem de oração foi iniciada. Que o Senhor traga à luz tudo o que há de oculto em nossas vidas, por mais difícil que possa ser. Prepara-nos para a verdade, pois a verdade é o que nos libertará, pediu Ana fervorosamente. O grupo se uniu e, em um clamor unificado, pediram a Deus que iluminasse seus corações e os desse coragem para enfrentar as sombras e segredos. Um súbito silêncio tomou conta da sala, como se o próprio céu estivesse prestes a se abrir. O que ninguém esperava era que, subitamente, a voz de uma mulher ecoou, clara e firme. Meus irmãos, era a irmã de Ana, que havia permanecido até então em oração silenciosa. Eu tive uma visão. O medo e a expectativa encheram o ar, pois todos aguardavam a continuação. Eu vi uma cobra ocultando-se entre nós. Ela se alimentava do medo e da incerteza. O Senhor nos está chamando a enfrentá-la. O peso da revelação pairou, e os presentes perceberam que o caminho para a transformação exigiria coragem. Mas a liberdade prometida iria além das sombras visíveis. O plano soberano de Deus, que até então parecia obscuro, estava prestes a ser revelado. E assim, com uma expectativa renovada, cada coração se preparava para o que estava por vir, guiado pela luz da verdade que estava prestes a despontar em sua jornada. O eco de "Eis que faço novas todas as coisas", Apocalipse 21:5, se fez ouvir em sussurros, preenchendo a sala com esperança e determinação. O Senhor estava prestes a libertá-los de maneiras que eles ainda não podiam imaginar. E a revelação mais profunda do plano divino do Senhor estava apenas prestes a começar. Enquanto a reverberação da visão da irmã de Ana ainda preenchia o espaço sagrado, uma tensão palpável permeava a sala. O clima de expectativa tornava-se cada vez mais intenso, e Ana, percebendo a seriedade do que havia sido compartilhado, dirigiu seu olhar firme e resoluto a todos ao redor. Irmãos, ela começou com a voz embargada pela emoção. Não podemos ignorar a advertência que o Senhor nos deu. A cobra que se oculta entre nós representa não só nossos medos, mas também as divisões e incertezas que nos afastam da verdade e da comunhão. Está escrito em 2 Coríntios 10:4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Devemos usar estas armas, que são poderosas em Deus, para destruir tudo que se levanta contra o conhecimento dele. Marta, sentindo um impulso divino, levantou-se e exclamou: Se a serpente se alimenta do medo, precisamos descer em oração, clamar ao Senhor que nos cubra com sua armadura e nos dê coragem. Efésios 6:11. Nos instrui a revestir-nos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo.
Todos começaram a se mover em unidade, formando um círculo, como se juntassem forças para enfrentar a serpente que se ocultava em meio a eles. O som de fervorosas orações começou a despontar, e ali, no meio da noite, cada murmúrio era como uma flecha lançada contra a escuridão. Senhor, enfrentamos a serpente que se oculta em nossos corações e na nossa comunidade, gritou Pedro. Dá-nos a ousadia de ver a verdade e a força para viver por ela. Liberta-nos das cadeias do medo e do sectarismo. As palavras de Pedro ecoaram e um profundo fervor espiritual tomou conta do grupo. Ana começou a perceber que, conforme o clamor aumentava, a presença de Deus se tornava ainda mais tangível, como uma espessa névoa que envolvia cada um deles. Profundidade de sabedoria e revelação venham sobre nós, implorou Ana. Dá-nos olhos para ver, Senhor. Mostra-nos onde a serpente se escondeu, e que a luz de Cristo brilhe em nossos corações. Então, uma visão coletiva emergiu entre eles. A sala ficou silenciosa, enquanto cada um deles começou a compartilhar o que via. Uma série de imagens que se entrelaçavam, revelando a serpente, não apenas como um símbolo de medo, mas como uma representação dos desafios pessoais e coletivos que enfrentavam. Eu vejo relacionamentos quebrados, disse um dos jovens, quebrando o silêncio. Eu vejo traição e desconfiança nas palavras não ditas. Isso é o que a serpente tem feito conosco, nos separar, nos manter distantes. Outros começaram a acrescentar suas próprias revelações, como se um mosaico de dor e esperança começasse a se formar. A vulnerabilidade se transformou em uma explosão de confissão e busca pela restauração. E as lágrimas correram livremente enquanto cada um se lançava nas mãos de Deus, pedindo a cura e a restauração. Assim, nas vozes e corações entrelaçados, a atmosfera mudou novamente. A serpente, uma vez ameaçadora, começou a perder seu poder à medida que a luz se intensificava. Foi então que a irmã Diana, com olhos cheios de lágrimas, levantou-se uma vez mais. Na minha visão, vi também um antídoto, um vaso transbordante de amor e reconciliação. Sua voz estava vibrante com a glória que aquelas palavras carregavam. O amor do Senhor é o que pode derrotar essa serpente. Ele diz em Romanos 8:37 que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A resposta foi um clamor de vitória que ecoou por toda a sala. O temor estava sendo transformado em coragem, o medo se tornara fé. Entretanto, enquanto as orações eram elevadas, um novo pensamento começou a emergir na mente de Ana. Embora a batalha parecesse ganhar formas visíveis, existia algo ainda mais profundo que precisava ser abordado, um aspecto do plano soberano de Deus que continuava envolto em mistério. Com uma voz que tremia de expectativa, Ana fechou os olhos, buscando a rosto de Deus em oração silenciosa. O Senhor estava prestes a fazer a obra que havia prometido, mas as sombras ainda precisavam ser varridas. E com isso, um eco sutil de fé invadiu seu ser. Senhor, qual é a próxima etapa que temos de tomar? O que mais precisa ser revelado antes de encontrarmos a liberdade final? Em resposta, um sussurro suave, mas firme, começou a crescer em seu espírito como um prenúncio de algo grande. O Senhor fará uma nova aliança, mas muitas serão as provações antes da vitória. A tensão no ar marcou o início de uma grande transformação, enquanto esperavam com expectativa o que Deus ainda havia preparado para eles. A luz do dia começou a infiltrar-se nas janelas do recinto, trazendo consigo a promessa de um novo começo. Os irmãos, ainda reunidos em um círculo de oração, continuavam a sentir a pulsação da presença divina entre eles. Ana olhou ao redor, reconhecendo a determinação ardente em cada rosto, mas também um traço de vulnerabilidade. Aquela batalha espiritual que eles enfrentavam era, de fato, uma paralela à luta interna que cada um carregava consigo. Ó Senhor, começou Ana,
em um tom que misturava adoração e súplica, como diz em Salmos 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que nossos corações possam ser purificados e que a serpente não tenha refúgio entre nós. O fervor das orações ressoava com uma nova intensidade, e as palavras de Ana atuaram como um catalisador, fazendo com que cada pessoa no círculo se tornasse mais consciente de sua própria jornada e das amarras que ainda os prendiam. O Espírito Santo começou a agir de maneira poderosa, trazendo à tona não apenas os temores ocultos, mas também a verdadeira razão pela qual eles estavam enfrentando essa batalha. Pedro, com um brilho renovado de compreensão, tomou a palavra. Irmãos, a serpente não é somente um símbolo do que enfrentamos juntos. Ela representa cada um de nossos segredos não confessados. Ele se virou para Ana e disse: Lembra-se do que o Senhor falou a respeito de um novo pacto. Isso não se refere apenas ao nosso coletivo, mas a cada um de nós individualmente. Um novo começo exige que deixemos para trás old habits e enfrentemos a verdade com coragem. Nesse momento, Marta começou a chorar, a presença de Deus transbordando em sua alma. O meu coração clama por liberdade, mas eu sei que preciso me abrir e confessar. Sua voz tremia, mas as palavras fluíram como um rio. Eu deixei que o ressentimento e a inveja se alojassem em mim. Eu sou culpada, busquei o conforto da divisão em vez da unidade. Com isso, o ambiente se transformou. Outros foram inspirados por sua vulnerabilidade. As confissões começaram a brotar como flores após a chuva. Eu também, exclamou um jovem que havia estado em silêncio. Eu carreguei dúvidas sobre a sinceridade dos meus irmãos. Como poderia ser um defensor da união se em meu coração havia desconfiança? Ana observou o que estava ocorrendo, sua alma se alegrando ao perceber que a luz estava dissipando as trevas. Cada confissão era como um novo tijolo sendo removido da fortaleza que a serpente havia construído sobre eles. A unidade estava sendo forjada no calor da sinceridade e no reconhecimento de suas falhas. Então, como se o próprio céu estivesse respondendo, um silêncio se abateu sobre o grupo. Uma nova visão começou a se manifestar em Ana, uma mesa decorada com uma aliança brilhante, cercada por 12 luzes cintilantes que representavam as tribos de Israel. Seu coração pulsava com uma compreensão crescente. O Senhor está formando uma nova aliança, disse ela, quase em um sussurro, mas as palavras carregavam um peso sobrenatural. Assim como fez no passado, Ele está nos chamando pelo nome e nos unindo novamente a Ele. Mas então, um temor sutil surgiu dentro dela. Contudo, seremos testados. O Senhor disse que haverá provações antes da vitória. Precisamos permanecer firmes e alinhados em coração e mente. Ana sentiu que a presença de Deus se concentrava em um único ponto: a necessidade de enfrentar não apenas as serpentes externas, mas aqueles gomos internos de desconfiança e mágoa que ainda poderiam dividir seu grupo. O círculo, agora cheio de coragem renovada, se voltou para o Senhor mais uma vez em clamor coletivo, suplicando: Senhor, estamos prontos para enfrentar as dificuldades que virão. Fortalece-nos na prova, pois sabemos que a vitória é tua. Enquanto as orações fervorosas subiam até o trono de graça, algo inesperado aconteceu. A porta do recinto se abriu com um rangido e um viajante entrou. Um homem com passos pesados e uma expressão grave. Todos voltaram suas atenções para ele, e antes que qualquer um pudesse falar, ele fez uma declaração que gelou o sangue nas veias de Ana. O que começou entre vocês não é apenas uma luta contra a serpente,
mas o começo do cumprimento de uma profecia antiga, pois está escrito: eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Os olhares se cruzaram com apreensão e expectativa, enquanto todos aguardavam ansiosamente a continuação daquela intrigante revelação divinais acerca do plano soberano de Deus. A presença do visitante pairava como uma nuvem de mistério. Cada palavra sua carregava o eco de vastos segredos que aguardavam por serem desvendados. Ana percorria com seu olhar os rostos de seus irmãos, cada um deles expressando uma mistura de curiosidade e ansiedade. Aquela figura enigmática parecia trazer a mensagem que estavam esperando, e o peso de sua declaração a todos enchia de uma expectativa palpável. O Senhor me enviou para dizer que o que está acontecendo aqui é um prenúncio do que está por vir, continuou o homem, com uma voz que ressonava como um trompete. Vocês estão diante de um divisor de águas, e a luta contra a serpente representa não apenas as batalhas interiores que cada um enfrenta, mas a rebelião que se manifesta nas nações ao seu redor. Um profundo silêncio caiu sobre o grupo. A revelação de que sua luta era parte de uma rede muito maior e complexa do agir de Deus começou a tomar forma. A ideia de que suas lutas pessoais estavam entrelaçadas nas promessas divinas dirigia as suas consciências à verdade de que Deus estava chamando-os a mais do que apenas uma cura individual. Ele estava convocando-os para um papel ativo nas mudanças que o Senhor queria trazer ao mundo. Vejam! Ele prosseguiu, gesticulando para a janela aberta. O céu está intercedendo e o tempo de um novo avivamento se aproxima. Mas para que isso aconteça, vocês devem se tornar vigiantes e defensores da verdade, dispostos a carregar a luz nos lugares mais sombrios. Como está escrito em Romanos 13:11, e como já sabem, é hora de acordar do sono, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos pela primeira vez. As palavras do homem penetraram como uma espada em cada coração, despertando a percepção de que o tempo realmente era fundamental. O Senhor não apenas oferecia cura, mas estava conferindo a responsabilidade de serem portadores de esperança e transformação em um mundo que clama por respostas. O eco daquele chamado reverberou entre eles. A serpente se alimenta da dúvida, mas vocês, como embaixadores da luz, devem trazer à tona a verdade que liberta. O visitante exclamou, e sua voz se elevou com a garantia de um aviso urgente. E para isso, muita oração será necessária. A batalha que se levanta sobre vocês não é apenas física, mas espiritual, como dizem as Escrituras em Efésios 6:12, pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades e príncipes das trevas deste mundo. Uma onda de determinação se apossou do grupo. Eles estavam sendo convocados não apenas a enfrentarem suas próprias batalhas, mas também a se tornarem guerreiros na luta contra a escuridão que dominava a sociedade. O espírito de unidade que havia se estabelecido entre eles agora se transformava em um propósito comum. Ana observou a sala com renovado fervor. Se estamos realmente prontos para isso, então vamos nos amar um ao outro como Cristo nos ama, carregando as cargas uns dos outros e dispostos a nos unir em oração. A fervorosa defesa daquele propósito uniu todos de uma maneira sem precedentes. Vamos nos alinhar em oração, buscando que cada um de nós esteja revestido da armadura de Deus. A luz precisa ir adiante, declarou Pedro, sua voz febril e apaixonada. Assim, em um movimento coordenado, todos começaram a clamar a Deus por força e sabedoria, com fervorosa entrega. Cada coração se convertia em um altar. Cada respiração se tornava uma oração. Enquanto oravam, uma presença enorme envolveu a sala, como uma onda de amor e poder. E em meio a isso, o homem misterioso ergueu-se, elevando sua voz ainda mais alto. Eis que o Senhor está perto.
Ele trará uma nova unção sobre vocês. Estão prontos para receber o que está para vir. A atmosfera tornou-se eletricamente carregada à medida que as vozes cresciam em um clamor primeiro suave, mas rapidamente se intensificando em fervor. As palavras de louvor e entrega se fundiam em um só clamor, e a sala parecia vibrar com a energia do céu. Suddenly, a clareza desceu sobre Ana, e ela discerniu que a cada clamor era não apenas seu presente que estava sendo reivindicado, mas também se preparavam para a ligação entre o céu e a terra, o que Deus estava prestes a realizar no meio deles. "Olhem!" exclamou com uma voz que ressoava como um clarim. "Estamos sendo transformados, e assim como em Atos 2, o Espírito Santo vai tocar nossos corações, derramando um novo impulso e avivamento. Estamos sendo chamados a ser semeadores da verdade e da luz em nossa comunidade e até os confins da terra." A sala explodiu em adoração, cada um deixando suas vozes entrelaçarem, formando um crescendo de louvores. De repente, uma luz radiante invadiu o ambiente, e eles sentiram como se cada um estivesse sendo tocado pelo próprio dedo de Deus. O homem, agora brilhando como um mensageiro celestial, observou em sorriso, enquanto a presença sagrada do Espírito terminava de consumir cada canto da sala. Ana, com lágrimas de arrependimento e alegria, levantou suas mãos. "Aqui estamos, Senhor, prontos para ser teus instrumentos. Toma nossas vidas, cada parte delas, e usa conforme teu plano soberano." E assim, ao ressoar na sala, a certeza de que novas revelações estavam por vir ecoou em seus corações. Um novo começo se formava à medida que se uniam em fé e em amor, fertilizando o solo para que as promessas do Senhor se cumprissem em abundância. E as últimas palavras proferidas pelo visitante pairaram no ar. "Este é apenas o comecinho. O que está por vir mudará tudo que conhecem. Preparem-se para os caminhos do Senhor serem revelados por meio de vocês." Assim, enquanto a luz radiante se dissipava lentamente e a noite envolvia o local, cada um deles sabia que a verdadeira jornada havia apenas começado, e que o plano soberano de Deus se revelaria em possibilidades infinitas. A expectativa era de que muito mais tinha reservado para eles num amor profundo e inabalável. O mistério divino aguardava, e a história ainda estava se desenrolando, com promessas a serem cumpridas.